diz assim: que o próprio Deus da paz o santifique por completo, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga assim junto comigo: o espírito, a alma e o corpo. Feche os teus olhos. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra e nós sabemos que a tua palavra é a verdade. E diante desta palavra, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que seja uma palavra rema para a vida de cada pessoa que aqui está. Eu oro em nome de Jesus, para que não haja nenhum impedimento, nenhuma interferência, nem externa, nem interna, para roubar a tua palavra, Senhor. Que todo pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo agora, em nome de Jesus. E que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Quem está no grupo das mulheres sabe que eu falei lá, e também eu fiz um videozinho, não sei quantos viram, de que nas próximas 3 semanas, nós vamos estar falando aqui sobre feridas emocionais. Existem 5 feridas emocionais que nós carregamos na nossa vida, na nossa história, desde a nossa infância. Aliás, eu diria para você, desde quando você está no ventre da sua mãe. Não é nem desde quando você está no ventre da sua mãe. Você traz lá dos seus antepassados histórias da sua vida. Existe um estudo hoje chamado epigenética, que começaram a estudar sobre isso em 1940. É um estudo novo. A epigenética é um estudo novo. 1940 é novo. Mas o que eu acho mais interessante na ciência é que tudo aquilo que a ciência descobre, porque a verdade é o seguinte: não existe nada que eles criam, eles só descobrem aquilo que Deus já fez. Porque toda a verdade, ela já existe. Então, os cientistas, eles não podem descobrir, eles não podem criar nada, eles só descobrem aquilo que já foi criado. Então, hoje existe um estudo chamado epigenética, que desde 1940 foi descoberto isso, e eles estão estudando sobre isso. O que é epigenética? Depois, se você quiser saber um pouco melhor, porque a gente não tem tempo hábil aqui para explicar sobre isso, mas epigenética é basicamente isso aqui. Ó. Eu anotei aqui para eu ler para você entender um pouquinho. A epigenética utiliza marcações moleculares para regular a forma como o DNA é usado pela célula. E essas marcações podem ser temporais ou permanentes. E elas são passadas de geração para geração. Uau! Que novidade para a ciência. Porque a Bíblia nos fala que o Senhor, Ele amaldiçoou até a 4ª geração e abençoou até 1000 gerações. Então, a gente sabe que a epigenética vem de lá. A maior prova da epigenética é Adão. Vamos ler lá Romanos 5,12? Diz assim, Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo, por quem? Por um só homem. Por um só homem. E pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Isso é epigenética. Nós estamos marcados para sempre por causa do pecado. Mas se você continuar lendo, nós vamos encontrar que também por um só homem chegou o resgate, a salvação, a vida que é Jesus Cristo. Todos aqueles que mergulharem em Cristo terão então
a sua vida. Eu estava falando que nós vamos falar das 5 feridas emocionais que nós carregamos na nossa vida, porque desde o ventre, eu disse, você carrega marcas da sua vida, da história da sua avó. Você acredita nisso? A sua avó sofreu lá dores da alma, ela foi... Deixa eu falar as 5 feridas da alma que você vai entender. A rejeição, o abandono, a humilhação, a traição, a humilhação e a injustiça. Então, essas 5 feridas, rejeição, abandono, traição, humilhação e injustiça. São essas 5 que você carrega desde a sua infância. Nós vamos falar sobre as 5, eu vou falar hoje sobre uma delas, porque eu queria dar para introduzir para você o que nós vamos falar. E eu vou falar sobre uma e nas próximas semanas mais 2 e mais 2. Para a gente entender. O que acontece comigo e com você, queridos? Nós temos marcas na nossa vida, da nossa história, e não dá para apagar. Existem coisas que aconteceram que não dá para esquecer. Nós não sofremos, graças a Deus, de amnésia. Nós não vamos esquecer das dores que nós passamos. Nós não vamos esquecer daquilo que aconteceu na nossa vida. Existem mais coisas no seu subconsciente do que no seu consciente. Você, de repente, fala assim, nossa, nem eu sei porque que eu agi assim. Porque aquilo que você agiu não estava no teu consciente, mas estava no seu subconsciente. E o nosso subconsciente, ele guarda coisas desde o ventre. Desde as histórias que nós vamos carregando na nossa vida. Então, nós temos feridas que nós vamos carregando para a nossa vida toda. E o versículo que nós lemos é que nós precisamos conservar irrepreensível o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Você precisa entender uma coisa. Você é um espírito que tem uma alma que habita num corpo. O mais importante na sua vida é aquilo que vai voltar para Deus. É o seu espírito. A Bíblia diz que nós somos então um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Tudo isso somos nós. O problema da nossa carne é que um dia nós vamos morrer. Isso aqui vai voltar para o pó e não presta para mais nada. É pó e vai voltar para o pó. Aí, nós temos um espírito que volta para Deus. E nós temos uma alma, que essa alma nos governa aqui, muitas vezes. Aí, a gente já contou essa historinha aqui dezenas de vezes, talvez você vá lembrar, mas eu tenho uma carne e eu tenho um espírito. E a minha alma está aqui no meio. E ela vai ser governada ou pela minha carne, ou pelo meu espírito. Então, esse governo vai depender de mim. A quem eu vou alimentar? Quem é que eu vou alimentar? O meu espírito ou a minha carne? Acontece que nós nascemos e vivemos dores. E essas dores vão sendo efetivadas dentro da gente, conforme nós vamos andando na vida, nós vamos vendo pessoas, nós vamos convivendo com gente. E nós temos um inimigo chamado diabo. Os demônios, Satanás, é nosso inimigo. Ele não é inimigo de Deus, porque para ser inimigo de Deus, ele sabe que ele é um perdedor. Então, ele ataca a mim e a você mesmo. Ele quer destruir a mim e a você, porque Deus, ele sabe que ele não vai destruir. Então, ele é nosso inimigo. E o diabo, muitas vezes, ele pega aquelas feridas que nós temos na nossa alma, para que a gente viva lambendo feridas. Lambendo as feridas. E as feridas que eu fico lambendo, elas vão se tornando maiores e maiores e maiores. E em algum tempo da nossa vida, nós temos que tomar uma decisão de sermos ou não curados. De vivermos abraçando aquela dor para sempre. Você conhece alguém, eu tenho certeza que você conhece alguém, que vive assim,
eu sou sofrida mesmo. Minha vida é ruim mesmo. É assim mesmo. Nunca vai dar certo para mim. Para todo mundo dá certo, para mim não dá. Você conhece alguém assim ou não? Conhece ou não conhece? Por quê? Porque é alguém que decidiu lamber as feridas. Acontece que é impossível você andar nesse mundo, nascer e viver nesse mundo, sem sofrer alguns traumas. É impossível você passar por essa vida ileso, sem nada de ruim acontecer na sua vida. E dentro dessas feridas aqui que eu disse para vocês, dentro desses traumas que nós podemos ter na vida, é que a gente vai vivendo, e o inimigo que nós temos, ele vai pegar essa ferida que você tem, essa dor que você tem, essa machucadura que você tem, e ele vai pisar em cima. Porque o negócio dele é esmagar a cana quebrada. Ele quer mesmo te ver na lama. Ele quer te ver no chão. Ele quer te destruir. Então ele vai pegar essas coisas e vai trazer outras pessoas para te ferir no mesmo lugar. No mesmo lugar onde você estava sofrendo, ele vai fazer isso. Então, a verdade é que toda pessoa vai passar por traumas, vai passar por estas feridas. Agora o problema é, o que eu vou fazer com isso? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ferida da rejeição. Quando que essa ferida acontece na vida da gente? Ela começa cedo, bem cedo. Uma gravidez não desejada, por exemplo. Um filho não desejado, você pode até nunca dizer para esse filho, olha filho, eu não te desejei. Ele não sabe, mas ele sente. Está me entendendo? Vocês estão comigo? Ele não sabe que ele foi rejeitado, mas ele sente que ele foi rejeitado. Você foi para a escola, você estava lá garoto na escola, aí tinha a galerinha, a turminha legal, a gente boa, que você nunca conseguia entrar naquele grupo. Porque você era feia ou feio, porque você era o pobre, porque você é aquele que não tinha um material legal, porque você sofria bullying. Porque hoje se fala de bullying, mas na minha época de escola, gente, eu já tive tanto apelido na escola que eu perdi as contas. Não pegava porque eu nunca liguei. Eu ria e estava tudo bem, ninguém... Não ficava muito tempo, ficava 2, 3 dias o apelido, eu não ligava e mudava de apelido. Mas era assim. Eu nunca fui a popular da escola, nunca fui a popular da escola. Tinha a galerinha popular. E aí você vai se sentindo o quê? Rejeitado. No time lá do futebol, todo mundo era chamado, você nunca foi. E isso parece que é brincadeira, mas é verdade. Vai gerando dentro da gente um sentimento de rejeição. Pais que têm 3, 4 filhos e tem um que é favorito. A desgraça isso. É uma desgraça isso. Você não sabe a ferida e a fenda que você abre na alma de um filho quando você tem um preferido. Só você ler a história de Jacó e Esaú. Olha, lê lá a história dos dois. Olha a desgraça que foi aquela família. Por conta de que o pai escolheu um, a mãe escolheu o outro. Tudo isso vai gerando dentro da gente um sentimento de que não sou aceito. E há dentro do ser humano, isso de qualquer ser humano, uma necessidade de aceitação. Todos nós precisamos ser aceitos. E quando não somos, isso abre dentro de nós feridas. E toda pessoa que já sofreu de rejeição,
vai ser uma pessoa ansiosa, uma pessoa medrosa, uma pessoa cheia de inseguranças. Ela é insegura. Ela tem a autoestima baixa. Ela vive muitas vezes no isolamento social. Sabe por que ela vive no isolamento social? Ela tem medo de ser rejeitada. Se eu chegar lá e ninguém me aceitar. Se eu chegar lá e ninguém me colocar na turminha. E se eu chegar lá e não for aceito? E tudo isso são marcas de coisas que você teve lá atrás. Aí, de repente, você fala assim, não, mas minha mãe me queria, meu pai me queria, eu fui bem aceita, mas eu carrego, parece que eu carrego essas coisas dentro de mim. Porque, na verdade, tua mãe era assim. E ela passou isso para você. Ela não foi aceita. E por não ser aceita, por mais que você queira, por mais que você queira ser diferente, você está dentro desse ambiente. E você se sente rejeitado. Nós temos uma história na Bíblia que vai nos lembrar bem de tudo isso. É a história de José. A pessoa que ela foi rejeitada, ela nunca se sente suficiente. É o tipo da pessoa, sabe, que ele faz tudo certinho. Ele faz tudo na régua, porque ele tem uma necessidade de ser aceito. Então ele faz tudo certo. Se alguém fizer uma crítica a ele, desmorona. Ele desmorona. Sabe por que ele desmorona? Porque ele fez tudo certo para ser aceito. E alguém disse, não está. Não está legal. E essa pessoa vive na busca da perfeição. E deixa eu te falar uma coisa. Aqui no mundo não tem perfeição. Você nunca vai ser perfeito. Você pode dizer isso para a pessoa que está aí do seu lado? Você nunca vai ser perfeito. E você sabe o que é pior de tudo? É que a rejeição vai trazer para você todos esses sentimentos. E aí o diabo vai se aproveitar disso e vai fazer de você alguém orgulhoso, autossuficiente. Sabe aquela pessoa assim que pode deixar que eu faço tudo porque eu não preciso de ninguém. Eu sou autossuficiente. Ele diz isso para ele mesmo. Eu não preciso de ninguém. E eu vou te falar uma coisa, na igreja, na vida, você não vive sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Igreja não é eu, é nós, somos nós. Não adianta você querer dizer que você consegue alguma coisa sozinho. Não dá. Mas o problema daquele que se sentiu rejeitado e que tem a ferida da rejeição, ele acha que ele pode fazer as coisas sozinho. Eu quero contar um pouquinho para você da história de José. Porque José foi alguém que foi rejeitado. Se você olhar para a história de José, José foi vendido pelos irmãos porque ele não era aceito. Os irmãos não o queriam lá. Ele não era bom para ser irmão daqueles homens. E os irmãos deixaram isso tão claro que venderam. Uns queriam matar. Mas pela misericórdia, alguém vendeu. E essa história de José nos faz lembrar que José foi embora, foi vendido, passou anos fora, viveu o que ele viveu, não preciso contar a história para vocês, que vocês conhecem. Viveu o que ele viveu na escravidão, viveu sendo preso, tanta coisa que aconteceu, tanta coisa ruim aconteceu na vida dele. E ele, simplesmente o que ele fez, ele apagou da vida dele a sua família. Apagou. Porque depois de anos de escravidão, ele virou o governador do Egito, sim ou não?
E como governador do Egito, ele tinha liberdade para fazer o que ele quisesse. Ele nunca quis procurar nem o pai, nem os irmãos. Porque ele apagou da memória. Ele tirou do coração. E é isso que o sentimento de rejeição faz comigo e com você. Nós queremos apagar da nossa história pessoas que nos feriram, pessoas que nos machucaram. Mas o que acontece é que você nunca vai conseguir fazer isso. Nunca. 7 anos se passaram. Ele lá, vivendo bem, era o governador, resolvia tudo, resolvia a vida dos outros. Ninguém nem sabia que ele tinha uma família. Ele nunca perguntou pelo pai, que não tinha nada a ver com a história. Ele nunca perguntou pela família. Mas eu vou falar uma coisa para você. Você também pode viver uma vida assim. Apagando a sua história, apagando o seu passado, fingindo que ele não existe. Você dizendo, está tudo bem, eu não tenho ferida nenhuma, não, meu coração está limpo, eu estou ótimo, eu estou maravilhoso, está tudo bem comigo. Eu quero te avisar, Deus não vai deixar você simplesmente apagar a sua história. Em algum momento, o Senhor vai trazer à tona a tua história. Porque feridas nós não podemos simplesmente fingir que elas não existem. Não dá para fingir que elas não existem. Eu posso até viver fingindo por um tempo, mas vai chegar um momento em que você vai encarar a sua história. E foi o que aconteceu com José. Quando os irmãos chegam, ele os reconhece. Ele reconhece cada um deles. E o primeiro pensamento que veio dentro dele foi o pensamento de vingança. Eles vão me pagar. Chegou o meu momento. Eles vão me pagar o que fizeram comigo. E aí você conhece também a história. Ele arma todo um cenário para se vingar dos irmãos. Só que Deus não é isso que Deus quer. E nem é isso que Deus tem para ele. Num dado momento, eu convido você a ler essa história com muito carinho, com muito cuidado. Num dado momento, ele fica sozinho. Ele fica só. Ele e a sua história. E a Bíblia dá conta de nos dizer que ele chora tão alto, um choro angustiante, um choro de dor, porque ele era rejeitado e ele nunca admitiu isso, ele nunca aceitou isso, ele nunca se livrou disso, ele chora amargamente. A Bíblia diz que no palácio se ouvia o choro de José, porque ser rejeitado dói. Ser rejeitado dói. Ser alguém que não é contado dói. Ser alguém que não é visto dói. E a Bíblia diz que ele grita, ele chora, um choro compulsivo, porque ninguém nasceu para ser rejeitado. Nós nascemos para sermos unidos, abraçados. Nós nascemos para ser aceitos. E ele chora a dor de não ter sido acolhido pela sua família, por aqueles que deviam amá-lo, por aqueles que deviam protegê-lo. Isso dói. E quantas pessoas dentro da igreja também são assim. Estão na igreja, mas nunca se envolve com ninguém.
nunca está perto de ninguém, tem sempre medo de se entregar, de se envolver, porque tem medo de ser em algum momento rejeitado. A Bíblia diz que quando ele chora, ele encara os irmãos. E ele se apresenta. Ele se desnuda da sua dor. Ele se expõe. E eu quero dizer para você nessa noite, queridos, ninguém é curado se não se expor à dor. Porque nós criamos uma capa em nós, uma capa de cuidado, de autocuidado. Esse autocuidado diabólico, porque é diabólico. Porque a verdade é que nós precisamos nos desnudar. A gente precisa se abrir. A gente precisa ser transparente. Mostrar as dores que nós temos medo. Nós fingimos ser pessoas que nós não somos. Porque nós temos medo de nos expor. Jesus também soube o que era ser rejeitado. Isaías 53, versículo 3, diz assim. Deixa eu beber uma aguinha aqui. 53, 3. Diz assim: foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não tínhamos em estima. Jesus sabia o que era ser rejeitado. Ele conhecia a dor da rejeição. E Ele conhece aqueles que são rejeitados. E conhece a dor daqueles que sofrem de rejeição. Mas eu preciso falar uma coisa para você, querido. Enquanto você não se expor diante de Deus e às vezes até diante de alguém, a Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sejam perdoados os vossos pecados. Nós precisamos muitas vezes expor e falar das feridas que nós temos, porque quanto mais nós fingimos não ter, quanto mais máscaras nós colocamos, quanto mais capas nós colocamos sobre nós, nós vamos fingindo ser pessoas que não somos e nunca somos curados. E uma coisa que eu tenho visto dentro da igreja, nós temos muito mais problema de alma do que do espírito. Você pode pegar na cabeça, expulsar o demônio, o que quiser, não sai. Por que não sai? Porque não é alma. Não é demônio, é alma. Só que você dá tanta vazão a essa alma, que o espírito vai perdendo a força dentro de você. A rejeição, ela traz para você essa necessidade de fingir que você é suficiente e capaz. José, quando chega diante dos irmãos, ele pensa: agora eles vão ver o que é bom para tosse. E não é xarope. Eles vão ver o que é que eu sou capaz de fazer. Mas quando ele se expõe à sua própria dor, ele se permite viver a dor, porque ele passou anos tentando esquecer os irmãos, tentando esquecer a sua história, tentando esquecer o que aconteceu. E eu vou dizer uma coisa para você: não adianta tentar esquecer, não vai. Você não vai esquecer. Se você deseja ser verdadeiramente curado pelo Senhor, você precisa se expor. Deixa eu contar para vocês algo que aconteceu comigo. Eu acho que dessas 5 feridas da alma, eu tenho todas. Eu passei por todas. E eu me meti em muitas encrencas na vida,
muitas encrencas na vida, porque eu tentei camuflar a minha dor. Quando eu disse aqui para vocês que quem sofreu da ferida, da rejeição, ele diz, a partir de hoje, ninguém mais me fere, ninguém mais me magoa. Agora é o seguinte, eu vou virar um trator, ninguém passa em cima de mim, eu passo em cima de todo mundo. E a gente faz isso. E a gente olha para a gente e fala, eu sou autossuficiente, ninguém me fere mais. Isso é impossível. Isso é impossível. Em algum momento alguém vai te ferir. E você não é autossuficiente, você não vive sozinho. E aí, a palavra de Deus diz assim, um abismo chama outro abismo. Aí você vai se orgulhando, vai se enchendo de você mesmo, vai achando que você pode, e você consegue, e você vai só quebrando a cara, quebra aqui, quebra ali, quebra lá. Você perde amigos, você perde pessoas que realmente deveriam ser seus amigos, você fere pessoas, porque gente ferida fere, gente ferida fere, só curado pode curar. Então, quando você tem feridas dentro de você, você nunca vai poder ser amigo de ninguém. Porque você vai ferir as pessoas que são seus amigos. José entrou no quarto, gritou, chorou, ressentiu a sua dor e deu um novo significado para ela. Eu queria te convidar nessa noite a fazer o mesmo. A chorar a sua dor. Não é negá-la. Não é dizer que eu não sinto nada, que está tudo bem, está tudo jóia, eu estou bem com todo mundo, estou bem com Deus. Você pode até falar. E você vai caminhar mais um tempo com essa ferida aí dentro. E vai continuar ferindo pessoas, vai continuar se orgulhando de nada que você tem. Porque está lá. Você pode até ignorar, mas ela está lá. Você pode até fechar os teus olhos, mas a dor ainda vai estar lá. Talvez seja o momento de você entrar no seu quarto, como fez José, e dizer para o Senhor, onde dói? Onde é que machuca? Onde foi que você foi ferido? José fingiu por anos que estava tudo bem. Mas um dia ele foi exposto àquilo que machucava. E eu vou dizer para você, comigo e com você não é diferente, porque Deus não deixa. Porque Ele quer que nós sejamos restaurados e curados na nossa alma. E para que isso aconteça, você vai precisar expor a sua dor. Nem que seja no quarto para Deus. Nem que seja no quarto para o Senhor. E a hora que você fizer isso, com certeza, o processo de cura vai se estabelecer na sua vida. Talvez você ainda esteja dizendo aí dentro de você, está tudo bem. E você pode fazer como José, dizer que está tudo bem por anos. É interessante você pensar que quando ele se expõe, ele lembra do pai. Quando ele diz, eu sou seus irmãos, eu sou seu irmão, aquele que vocês venderam, lembra? Eu sou José. Foi aí que ele lembrou que ele tinha um pai. Porque as dores da nossa alma, elas apagam o mais belo da nossa história. Quanto mais você permite que essas dores da sua alma, do seu histórico, da sua história, seja aquilo que te governa,
você perde do melhor da vida. Quando ele lembra que ele tem um pai, a vida dele mudou. Mas ele só lembrou depois que ele se expôs. Eu queria nessa noite convidar você a se expor também diante do Senhor. Eu não sei qual é a tua história. Vamos ficar de pé? Eu não sei qual é a tua história. Eu não sei. Fecha os teus olhos só um momento. Eu não sei como é que você chegou aqui. Talvez a sua história seja... Sua história de rejeição começou lá no ventre da sua mãe. Por uma gravidez não desejada. Ou talvez foi no tempo da escola, onde ninguém te convidava para estar junto. Talvez foi na sua adolescência, que você não era o mais popular da turma. Talvez a sua história de rejeição foi alguém que te deixou, alguém que você era apaixonado, que você amava, mas que não te quis, não quis ficar com você. Talvez você também tenha dito, como eu disse muitas vezes, nunca mais ninguém vai me machucar. Porque eu nunca mais vou me envolver com ninguém. Talvez você tenha dito, eu não quero mais nenhuma amizade. Eu vou viver no meu mundinho, na minha ervilha. Eu não quero mais saber de pessoas. Talvez você tenha se isolado e dito, não quero mais amigos, meus amigos me rejeitaram. Fale para o Senhor. Se você quiser fazer isso aqui, faça aqui. Se você desejar, faça isso na sua casa. Mas faça, porque enquanto você não se expor, enquanto você não colocar isso para fora, isso aí vai ficar para o resto da vida, na sua mente, no seu coração. E você vai continuar com essa dor para sempre. Vivendo uma história de mentira. Você nunca vai ser livre. Você vai estar sempre preso a uma dor que não te pertence. Porque a palavra do Senhor já nos garante que nós somos livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não seja escravo de dor nenhuma. Nem da rejeição das pessoas. Por mais que o mundo inteiro possa ter te rejeitado, o Senhor não te rejeitou. A palavra de Deus diz que ainda que uma mãe possa rejeitar o seu filho, o Senhor não faz isso conosco. Você é aceito pelo Senhor. Talvez hoje seja o dia de você dizer para o Senhor, Deus, me perdoa. Me perdoa pelo meu orgulho, pela minha arrogância. Me perdoa porque eu achei que eu era autossuficiente. Eu achei que as minhas dores eram tão grandes, maiores do que o Senhor, maiores do que o teu amor, maiores do que a tua graça. Talvez seja o dia de você pedir perdão para o Senhor, por você ter achado que você conseguiria sozinho. E o Senhor está dizendo para você nessa noite, você não pode ir sozinho, e nem você está sozinho. O Senhor está contigo.